Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma conversa e hoje o tema dela é a lemúria e os registros acásticos. Esse vídeo está acontecendo ao vivo no Instagram, como uma live, mas também vai ficar registrado, vai deixar gravado no meu canal do YouTube, @DaniLobo. Eu convido a todos a se inscrever no canal, a ativar as notificações, porque nem todos os vídeos que eu faço como live. Tem muitos vídeos que eu faço direto no YouTube, então quem acompanha pelo Instagram, eu recomendo também se inscrever e entrar pelo YouTube, porque aí vocês vão estar por dentro de todas as novidades. E na verdade, eu nem programei essa live. Eu estou fazendo ela por pura inspiração. Me veio uma vontade muito forte, de repente eu tive muitos insights e uma vontade de falar sobre isso, de compartilhar com vocês, porque é tão importante. Bom, para quem não me conhece, eu sou escritora, sou sensitiva, terapeuta holística, especializada em registros acásticos e tenho 5 livros publicados, 5 e-books publicados pela Amazon que contam a minha história. Então, quem quiser ler, o primeiro é Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. O segundo é Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos. O terceiro é De Volta à Atlântida, Revelações Cristalinas da Nova Terra. O quarto é o Alto Conselho de Sírios e os Crânios de Cristal. E o quinto é Lemúria, Treinamento Acástico. Eu já estou escrevendo o sexto, muito em breve vou estar aqui compartilhando com vocês esse momento especial. E se vocês lerem meus livros, vocês vão me conhecer profundamente, porque eu coloquei tudo que eu vivi e vivo lá. Tudo que eu escrevo as minhas experiências, o que eu vivo. O meu acesso aos registros acásticos, eu acesso os registros acásticos desde que me dou por gente. Na verdade, na época eu nem sabia que isso tinha nome, que era registros acásticos, mas já acontecia comigo desde muito cedo. Isso, na verdade, eu vivo isso 24 horas por dia, gente. Essa é a minha missão, é o meu trabalho, o meu sustento, é a minha vida. Eu faço isso com muito amor e eu sou absolutamente apaixonada pela alma humana e por e mergulho nos registros acásticos com muita profundidade, porque como eu conto nos meus livros, eu já fui sacerdotisa do mar na Atlântida, errei, falhei, estou aqui resgatando meus erros, mas estou com muita alegria porque eu estou cumprindo a missão de sacerdotisa do mar que eu deixei incompleta. Vivi na Lemúria e estou tendo a oportunidade nesta encarnação de trabalhar novamente com aquilo que eu trabalhava na Lemúria, que são os registros acásticos, que é o tema de hoje, Lemúria e os registros acásticos. Então vamos entender um pouquinho o que isso significa. O que é a Lemúria? Primeiro de tudo, a Lemúria foi um continente muito antigo no Oceano Pacífico, muito mais antigo que a Atlântida. Elas existiram na mesma época, mas a Lemúria começou muito antes. E a Lemúria foi uma civilização diferente da Atlântida. Aliás, a Lemúria é completamente diferente da Atlântida, que deu certo. Foi uma civilização que ascensionou coletivamente. Eles eram um povo muito, muito espiritualizado, uma colônia pleiadiana e siriana. E o objetivo da civilização lemuriana, o que era valorizado naquela época, era a espiritualidade, o amor e a gentileza. Era estar em contato com o Criador, com um Deus único, era viver sobre essa inspiração divina. Era muito importante na Lemúria, todas as pessoas davam muito valor a estarem conectadas ao propósito divino. Que cada um de nós traz um propósito divino. O que é o propósito divino? É aquilo que a gente veio realizar nessa vida. Esse é o nosso propósito divino, né? E na Lemúria isso era a coisa mais importante. E era uma civilização, era uma vida construída no amor, nos valores espirituais, porque eles entendiam
que a matéria era temporária e que a importância era do espírito. Então, na Lemúria, isso era o mais importante. Eu não vou falar aqui das características da Atlântida, embora também tenha um lado bom, porque a gente está aqui para falar da Lemúria e dos Xegis Sacásticos. E eles eram uma civilização muito avançada. E essa civilização muito avançada, espiritualmente muito avançada, eles eram especialistas em acesso aos registros acásticos. Aí vamos lá. O que são registros acásticos? Registros acásticos são tudo que acontece no universo, no reino da manifestação, que é no universo e nos universos, na criação divina, né? Porque Deus, Criador, Pai de tudo que existe, vamos chamar assim, o incriado criou. Ele criou os universos. E quando ele criou os universos, tudo o que acontece individualmente conosco, coletivamente, nos planetas, nas estrelas, tudo que vibra no universo, fica registrado. O nome desses registros são registros acásticos. Então, a gente tem os nossos registros individuais, desde o momento que a gente começou a nossa caminhada evolutiva, e existem os registros coletivos. Mas o que eu quero falar hoje aqui são dos nossos registros acásticos individuais. Então, tudo aquilo que a gente já viveu ao longo das encarnações, o que a gente ainda vai viver, todos os nossos sentimentos, todos os momentos, tudo que a gente passa na vida, todos os dias, nessa vida, em outras vidas e 50 mil vidas, não importa, desde que você começou, tudo isso está registrado e está gravado. Isso são os registros acásticos. E a Lemúria, os lemurianos, os sacerdotes e sacerdotisas do círculo sagrado, que era um núcleo espiritual, um núcleo, porque não existia religião na Lemúria. Isso era natural. Todo mundo entendia e tinham aquelas pessoas que seu propósito divino eram trabalhar espiritualmente e ajudar os outros e trabalhar na cura. Então não tinha essa noção de religião. Era tudo uma coisa só. E os sacerdotes e sacerdotisas da Lemúria, do Círculo Sagrado, eram especializados em acesso aos registros acásticos, dentre outras habilidades. Eles trabalhavam muito com a natureza, com as ervas, com a cura natural. Tinham muitas especialidades, mas os registros acásticos estavam dentre elas. Eu vivi na Lemúria, no Círculo Sagrado. Eu conto essa minha história, como eu cheguei lá, no meu segundo livro, para quem quiser ler. E eu tive a oportunidade de aprender lá a acessar os registros acásticos. Fui treinada para isso. Recebi tratamento deles, depois fui treinada para isso e depois fui passar esses conhecimentos para os outros, que eu conto no meu quinto livro, que é Lemúria e o Treinamento Acástico. Foi quando eu conto a história de quando eu comecei a dar aula sobre registros acásticos e preparar outros leitores acásticos lá na Lemúria ainda. E nessa minha vida atual, eu continuo fazendo esse trabalho, eu vim para essa vida para fazer esse trabalho. Então, todos nós que estamos encarnados nesse momento do planeta, nós temos um propósito divino muito importante e dessa vez a gente vem com um propósito divino múltiplo, né? Eu estou vivendo e revivendo o que eu trabalhava na Lemúria, resgatando a Atlântida, resgatando outras vidas, quer dizer, e todos nós estamos assim. E e hoje em dia, né, graças a Deus, existem muitas pessoas trabalhando com registros acásticos, como eu trabalho, e existem métodos diferentes de acesso aos registros acásticos. E todos são bons, porque eu acho que o importante é acessar os registros. O método que eu trabalho, eu chamo de método lemuriano. Por quê? Porque eu trabalho com os registros acásticos da mesma forma que eu trabalhava na Lemúria. E eu atendo, eu dou, né, consulta de sintonização acástica, que é leitura acástica no método lemuriano, que é diferente dos outros métodos, e dou curso de formação para leitores acásticos método lemuriano. São as pessoas que querem trabalhar,
querem aprender a ler os registros acásticos. Eu também dou esse curso de formação, que é um curso muito bacana. Mas o que eu queria falar hoje para vocês é que eu estava essa semana refletindo que como isso é parte da minha vida 24 horas, e eu lido e vivo isso e vivencio isso em todos os momentos, às vezes a gente esquece de como isso é um presente de Deus. Às vezes, porque como isso é normal para mim, é o ar que eu respiro, eu tive um insight essa semana assim, que a gente tem que saber valorizar isso e compartilhar esse legado lemuriano. E que eu tenho o agradecimento, o amor, a gratidão em poder trabalhar com isso hoje, ajudar tantas pessoas através desse trabalho. Porque, gente, acessar os nossos registros acásticos é uma coisa muito importante para a nossa cura. Muito importante para a nossa cura interior. Às vezes as pessoas pensam que acessar os registros acásticos é curiosidade para saber da vida passada. Não é. Tem coisas que acontecem na nossa vida, eu acho importantíssimo, eu diria que até fundamental, a gente buscar acessar os nossos registros para a gente entender, para que a gente possa curar, para que a gente possa harmonizar coisas que estão lá dentro de nós. Porque olha que interessante, essa linha do tempo, esse passado, presente e futuro, só existe na terceira dimensão. Para os registros acásticos, não existe passado, presente e futuro, só existe presente. Para a sua alma, para o seu espírito, só existe o tempo presente. Então, se eu tive uma vivência há 20 mil anos atrás e essa vivência me gerou um trauma, me gerou uma culpa, me gerou um sentimento não positivo, eu criei uma obstrução. Só que eu não me lembro, né? Porque a gente nasce sem se lembrar. Mas ela está ali e ela está incomodando. E aí você se esforça, você faz tudo nessa vida, você faz isso, você não entende porque às vezes as coisas não caminham, por que determinados problemas acontecem, por que determinados padrões se repetem. E aí, quando você acessa o registro, e no caso do método lemuriano, que a gente entra em contato com a alma de quem está sendo lido o registro, no meu caso eu entro em contato com a alma, eu tenho a oportunidade de perguntar para essa alma o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo na sua vida? Aonde está a causa? E aí a alma fala. E o guardião dos registros acásticos, que existe uma egrégora que toma conta disso. O eu superior da pessoa que eu estou atendendo, é importante deixar isso claro. Eu não faço nada, eu sou só um instrumento. O eu superior da pessoa que eu estou atendendo, ele vai liberar a informação que vai ser mais importante para aquela pessoa naquele momento para a cura dela. Seja a cura espiritual, mental, emocional ou física. Então, para vocês entenderem isso melhor, hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Eu vou compartilhar um pouco das experiências que eu vivo no meu dia a dia, no meu trabalho com a sintonização acástica, sem entrar em detalhes, é claro, e sem dizer o nome de ninguém. Eu vou apenas compartilhar algumas experiências para que vocês possam entender a profundidade e por que é tão sagrado e é tão profundo. E é tão importante a gente acessar os registros acásticos. No meu trabalho com a sintonização acástica, eu ofereço duas formas. A pessoa pode fazer uma sintonização acástica avulsa, que é uma vez só, ou ela pode fazer um pacote, que são 4 sintonizações para 4 semanas seguidas. Que é muito bacana o pacote, porque a gente tem a oportunidade de aprofundar. Eu costumo explicar para os meus clientes o seguinte, que acessar os registros acásticos, quando a gente faz a sintonização acástica, a gente é igual uma cebola. Nós somos em camadas. E o seu eu superior, ele vai sempre priorizar o que for mais importante para você naquele momento. Então, vai ser, em cada sintonização é trabalhada aquela camada de cima. Então, por exemplo, se você vier para a sintonização acástica e você tiver energeticamente, você tiver todo desequilibrado,
provavelmente a prioridade vai ser te colocar no lugar, vai ser te harmonizar energeticamente, dissolver as obstruções, ver onde estão os problemas que podem acontecer junto com o acesso ao passado ou pode focar só na energia. E aí, quando a pessoa faz toda semana, ela passou por aquela etapa, passou por aquela organização, ou ela acessou aquela primeira vida, aquele primeiro arquivo. E aí, na semana seguinte, na outra, a gente pode ir entrando nas camadas da cebola, né? A gente vai aprofundando, vai tendo mais oportunidades. Eu tenho clientes que fazem semanalmente ao longo do ano inteiro, e tem clientes que fazem um pacote, que dão tempo, e tem clientes que fazem uma vez por mês, que vêm de vez em quando, fazem suas sintonizações. Isso eu costumo dizer o seguinte, quem decide isso é você, é o cliente, que vai seguir o coração dele. Mas é bacana, que eu chamo de um ciclo de 4 sintonizações. Quando a pessoa faz o ciclo, eu tenho a oportunidade, né, de aprofundar, e a pessoa vai se sentindo melhor, e ela vai se sentindo melhor, e é maravilhoso você ver uma pessoa que chega, às vezes, num estado muito desequilibrado, com um monte de problema, doente, um monte de coisa, e vai melhorando, melhorando, melhorando. É uma sensação muito bacana. Mas para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo real, vou omitir o nome, omitir os detalhes, para vocês entenderem como isso funciona. Eu tenho uma cliente muito querida que faz comigo há muito tempo, e ela faz toda semana. E a gente vem fazendo, e a prioridade dela tem sido uma harmonização muito grande, energética, que está fluindo super bem. E por algumas vezes eu acessei arquivos, o eu superior dela liberou arquivos onde ela foi celta. Ela foi celta. Mas aí, numa vez, ela liberou um arquivo que ela foi celta, e ela contou a história dela. E eu depois, porque depois eu explico como funciona como é que funciona a dinâmica da sintonização acástica, só para vocês entenderem. Eu tenho uma conversa com a pessoa primeiro, aí eu pergunto para a pessoa, você tem algum motivo especial que você veio aqui fazer a sintonização? Aí a pessoa pode dizer, tem um motivo, eu estou com dificuldade no trabalho, meu trabalho não flui, ou a minha vida pessoal tem dificuldades, ou tenho dificuldade de me relacionar, ou eu tenho problemas financeiros, ou estou com um problema de saúde, eu quero entender por que está acontecendo. Os motivos são vários, e às vezes a pessoa fala assim, eu não sei não, prefiro deixar fluir. Tudo bem, não tem problema, tá? Aí, nisso, o atendimento da sintonização acástica é online, porque ele acontece na 5ª dimensão, então presencial não faz a menor diferença. Aí eu mando uma musiquinha de relaxamento para a pessoa, peço para ela pôr um fone de ouvido, falo assim, agora você vai deitar, eu conduzo ela numa meditação guiada, ela vai fazer um relaxamento, e enquanto ela estiver relaxando, eu vou desdobrar. O que é desdobrar? Eu vou sair do corpo, a minha consciência vai se expandir, e eu vou entrar em contato com a alma dela. E é aí que a alma me conta o que está acontecendo, que eu faço perguntas, que o eu superior às vezes vem e fala, que o eu superior libera com o guardião de registro acásticos, ele libera esses arquivos importantes para curar o momento dela hoje. Isso tudo dura mais ou menos uns 30 e poucos minutos. E aí, na volta, que eu trago ela na meditação guiada de volta, a gente conversa, eu pergunto como é que você se sentiu, e eu falo, agora eu vou te contar tudo o que aconteceu. E eu conto para a pessoa a história, tudo que eu vi, todas as orientações, o que o eu superior disse, os arquivos que foram acessados. E aí eu conto tudo. E aí, como eu estava falando, essa minha cliente, ela já foi celta várias vezes. E aí como ela faz toda semana, a gente pode ter esse desdobramento. E eu comecei a notar que várias encarnações ela foi celta, né? E aí eu conversando com a alma dela, eu perguntei, vem cá, me conta uma coisa, por que você está me mostrando tantas vidas que você foi celta? Ela falou, porque isso é importante para mim hoje. Porque eu estou resgatando dentro de mim a segurança, a força que eu sempre tive, que eu não me lembrava. Então isso é muito importante para mim hoje. Aí eu achei aqui, gente, eu fiquei tão emocionada, aquilo foi tão bonito. E eu falei, entendi. E ela está cada vez melhor, mesmo.
Um outro exemplo, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada pessoa é um universo. Não existe uma pessoa parecida com a outra. A história de cada um é uma coisa incrível. Eu recebo muitas pessoas que passaram pela Lemúria, que passaram pela Atlântida, que passaram por civilizações muito antigas. Uma questão muito importante que a leitura akáshica ajuda a equilibrar, que é muito difícil de outra forma você conseguir, eu vou dar um exemplo também. Eu já vivi isso muitas vezes no meu trabalho, já atendi várias pessoas com isso. Eu tinha uma cliente também que eu gosto muito e o que acontece? Nessas civilizações muito antigas, 5.000 anos, 10.000 anos, 15.000 anos atrás, existia uma noção de lealdade e de fidelidade ao que você fazia que a gente não tem mais hoje. Por exemplo, hoje você é contratado a um trabalho por uma empresa, você vai ser correto com a sua empresa, você vai ser leal à sua empresa, mas no dia que a sua empresa terminar, você vai, ok, tudo de bom, e você vai partir para outra. Naquela época do passado, não. Os compromissos espirituais, os compromissos de trabalho eram de uma vida. Então, é muito comum, eu já vi muito na sintonização akáshica, como eu estou contando para vocês, às vezes vem a pessoa e a vida da pessoa não flui. Não flui financeiramente, começa bem, depois dá problema, sempre entra um problema em alguma hora. Aí eu já perguntei para a alma, vem cá, me explica, por que você começa bem e depois as coisas mudam, né? E aí eu já tive almas que falaram, isso acontece porque eu não me permito. Mas eu pergunto, mas você não se permite por quê? Porque eu tenho um compromisso que eu falhei. Eu digo, que compromisso é esse? Aí o eu superior me abre aquele registro akáshico. E aí já aconteceu de eu acessar registros em que a pessoa foi, sei lá, em civilizações que eu nem conheço o nome, gente, coisa de 40, 50 mil anos atrás, porque tem tempo, vida nesse planeta muito mais do que a gente imagina, tá? Onde a pessoa foi uma sacerdotisa, e essa sacerdotisa era uma líder. E ela tinha seus seguidores que trabalhavam com ela. E ela deixou esses servidores como guardiões de um espaço sagrado da época deles. Só que o que aconteceu? E ela, sei lá, foi para outro lugar e confiou a eles aquela missão. Olha, o trabalho de vocês é guardar este lugar aqui que é sagrado. E como eu falei, naquela época isso era uma questão de vida ou morte. A pessoa ia fazer aquilo para sempre. E aí o que aconteceu? Ela desencarnou, aqueles seguidores também desencarnaram, só que eles não conseguiram seguir em frente. Eles continuaram lá, guardando o lugar. Porque aí você fala assim, peraí, mas o lugar acabou, ficou debaixo da terra, foi destruído na terceira dimensão. Mas o lugar está construído no astral e aqueles espíritos estão lá. E no caso ela, que era minha cliente, que era sacerdotisa, que designou a eles essa tarefa, se sentia culpada porque eles ainda estavam presos naquela situação. E aí acontecem coisas lindas, como essa experiência que a egrégora do trabalho, né, o guardião de registros akásicos, o eu superior, eu não vou saber especificar exatamente quem, abre um portal. Essa alma tem a oportunidade de ir até aquele lugar onde estão aqueles seguidores e dizer assim, olha, vocês estão liberados da tarefa, podem seguir para a luz, não precisa mais ficar aqui. Porque se eles não ouvirem por ela, que foi a pessoa que eles obedeceram, eles não saem. Eu já vi isso muitas vezes. E aí eles são encaminhados. Quando eles são encaminhados, a alma dela se perdoa e se sente aliviada do compromisso do passado. E aí qual é o resultado disso? A vida dela flui melhor hoje, porque ela passa a se permitir, a se sentir merecedora
de viver coisas boas. Eu sempre digo para os meus clientes de sintonização acástica que me procuram o seguinte, sempre falo isso. Falo para a alma das pessoas e falo para elas conscientemente depois. Para Deus, não importa quem você foi ontem. Para Deus, importa quem você é hoje. Porque todos nós erramos no passado. Todos nós. Só que às vezes a alma se sente de tal forma culpada que ela se boicota. Ela se boicota em tudo que é bom para ela. Então, normalmente, quando a gente vive um processo de auto-boicote, quando a nossa vida não está fluindo como a gente gostaria, o nosso consciente quer, mas o nosso subconsciente, que é a nossa alma, não quer. E não quer por quê? Porque na maioria das vezes ele se culpa. Então, olha a importância de acessar um registro acástico e de entender aonde está essa culpa para que possa resolver. E digo a vocês uma outra observação. Muitas vezes a alma se culpa por algo que ela não tem culpa. Às vezes ela tem, mas às vezes ela não tem. Mas não importa, porque como ela se sente culpada, o efeito é o mesmo. Vou contar uma outra história. Estou pensando aqui alguma história muito bacana que possa representar isso. Eu atendi uma vez uma pessoa, uma moça, em que uma moça, nossa, tinha tudo para dar certo, tudo para caminhar bem, mas a vida dela não fluía. Quando eu acessei, eu fui conversar com a alma dela e ela... E aonde que estava o problema dela? Olha que interessante, o problema dela estava em... Ela caminhava bem até a hora que ela estava feliz. Quando ela estava feliz, tudo desmoronava. Aí eu perguntei para ela assim, vem cá, qual é o problema de ser feliz? Ela falou, não posso ser feliz. Eu falei, mas você não pode ser feliz por quê? Por que você não pode ser feliz? O que está acontecendo aí que você não pode ser feliz? Porque ela falou assim, porque uma vez eu já fui muito feliz e quando eu fui muito feliz, eu sofri um golpe muito violento e sofri demais. E aí ela abriu um arquivo e nesse arquivo eu vi uma vida no campo, era uma casa, um lugar muito bonito. Ela era uma família, era um casal, tinha filhos, ela era esposa e passava uma energia de uma vida muito feliz mesmo. E eles tinham uma vida muito feliz, muito simples, mas muito harmoniosa. E de repente houve uma invasão naquela casa, mataram todo mundo e ela ficou com aquele trauma. E como é que a alma dela registrou o trauma? Melhor não ser feliz, porque quando a gente é feliz, vem alguma coisa e a gente sofre. Dá para entender como é que às vezes a alma pensa? Aí, naquela sintonização, foi explicado para ela, para a alma dela, que aquilo passou, que aquilo não ia acontecer mais, que ela podia ser feliz nessa vida, que isso não iria acontecer de novo, e todo um trabalho foi feito para que aquela alma tivesse esse entendimento. Aí ela falava, então eu posso ser feliz hoje, não vai mais acontecer. Eu falei, não, você pode ser feliz hoje. Sabe por quê? Porque Deus só quer a nossa felicidade. Aquilo aconteceu por algum motivo e depois a gente conversou. Mas o que importa é, a alma entendeu, ela entendeu que ela podia ser feliz, viver momentos felizes, que não ia acontecer nada de ruim. E daquele momento em diante a vida dela caminhou. Daquele momento em diante ela conseguiu viver momentos felizes, construir uma família e foi ser feliz, porque é isso que Deus quer da gente. A gente tem resgates, né? Temos, mas o resgate só acontece quando a gente ama, pelo amor. O resgate só acontece quando a gente está alegre e feliz. Sofrer não adianta. Uma outra história, eu estou tentando mostrar para vocês a diversidade das questões. Eu não tenho como explicar todas, porque todos os dias eu me surpreendo. Uma bem que tem acontecido muito disso. Eu atendi uma pessoa que estava bem, tinha uma vida estável e tudo, mas ela tinha um sentimento de rejeição muito grande.
Se ela estava no trabalho e alguém olhava torto para ela, ela se sentia profundamente rejeitada, ela sofria com aquilo, ela tinha uma sensação de abandono, de sofrimento muito grande. E ela veio fazer a sintonização acástica. E aí, quando eu acessei, eu falei, vem cá, que eu perguntei, de onde vem que você tá? Ela falou assim, porque eu fui abandonada, ninguém me ama. Eu falei, não, você é muito amada. Porque eu fui abandonada. Foi abandonada? Eu falei, me explica essa história. Ela disse, fui. Eu falei, você foi abandonada quando? Aí ela falou, eu fui abandonada nesse planeta, eu não venho desse planeta, eu venho de outro. E aí, no caso dela, ela veio da constelação de Lira, que é uma constelação de várias estrelas e que houve uma guerra muito grave lá, há sei lá quantas centenas de milhares de anos atrás. E Lira era muito evoluído, de muita luz, houve uma invasão, foi muito traumático, uma guerra, muitos morreram, outros emigraram para outros planetas, como foi o caso dela. E eu falei assim, o que aconteceu lá em Lira para você se sentir assim? Ela falou assim, eu estava lá quando a guerra começou, e quando a guerra começou, a minha família me colocou numa nave, me mandou para uma outra estrela antes de chegar aqui na Terra. E eu não entendi, e eu me senti muito abandonada pela minha família cósmica. Por que eles me tiraram de lá? Por que eles ficaram? Por que eles me tiraram de lá? Por que eles me mandaram sozinha para um lugar que eu não conhecia? E depois eu aqui fui mandada para a Terra, e desde que eu cheguei aqui, eu me sinto só. Eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada. Aí eu comecei a conversar com a alma dela, sob a inspiração do eu superior, e disse para ela, você já parou para pensar que a sua família te amava tanto e te ama tanto, 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 que na hora em que nem todo mundo podia ser salvo, eles priorizaram salvar você. Eles não te abandonaram, eles não te rejeitaram, muito pelo contrário. Eles priorizaram o amor da vida deles, que era você, porque provavelmente não daria para salvar todo mundo. Então eles falaram assim, não dá para salvar todo mundo, vai você, minha filha. Eu quero que você viva. Eu quero que você tenha uma vida melhor, que você saia desse inferno de uma guerra. Quero que você vá em paz para outra estrela. Aí a alma parou e falou assim, então eles não me abandonaram? Eu falei, não. Eles não te abandonaram, eles te salvaram. E aí você vê a alma passar por aquilo, é como se fosse assim, tudo tivesse ali, ela tivesse digerindo aquela informação, aquilo foi mudando e a alma chorava muito, gente. E depois ela falou assim, então eles me amam. Eu falei, amam. E aí depois a sintonização continuou seu curso normal de alinhamento, de tratamento, e aquela alma entendeu que ela não foi abandonada. Pelo contrário, que ela sempre foi muito amada. E quando voltou do desdobramento, que terminou a meditação guiada, que a cliente veio de volta, que eu contei para ela, eu contava e ela soluçava. Ela chorava de emoção. E ela dizia, eu estou sentindo uma emoção tão grande. Nossa, como é bom ouvir isso. Eu sempre me senti rejeitada por tudo e todos. E aí a alma ainda dela me contou que depois aqui na Terra, toda vez que ela vivia uma situação que tinha uma separação, ela sentia aquela sensação de abandono, de rejeição e sofria. E sente hoje, ela falou, eu sinto essa rejeição e esse abandono desde que eu me dou por gente. Eu sinto no meu trabalho, eu senti na minha família, eu senti tudo. Aí eu falei para ela, agora você entende por quê? Ela falou, eu entendo. Eu falei, agora que você entende que você sempre foi amada, que você nunca foi abandonada, ela falou, agora eu entendo. Porque é interessante, gente, que mesmo que a pessoa não se lembre, quando chega na hora de eu fazer a leitura e contar para a pessoa tudo que foi trabalhado com a alma dela, aquilo ressoa no coração da pessoa. Ela sabe que é verdade. Ela pode não lembrar de todos os detalhes,
mas ela sente. E é muito mais interessante porque ela reconhece os padrões na vida atual das coisas que aconteceram antes. Ela reconhece. Ela reconhece, poxa, eu tenho essa tendência a me sentir rejeitada, abandonada. Ou, poxa vida, eu tenho essa tendência de querer controlar tudo, porque muita gente que foi muito poderoso, rainha, rei, comandante de exército e coisas assim, que estiveram em posições de comando, trazem um padrão de querer controlar tudo e todos. Então é muito comum quando vem uma pessoa muito controladora, vai descobrir que já passou por isso, que já passou por essa... Aí a pessoa fala, realmente, eu sou assim. Aí eu sempre digo, porque é muito bacana também, vou dar um exemplo desse, quando a pessoa, muita gente foi guerreiro em outras vidas, gente, a variedade de coisas que a gente passa é enorme, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não importa se o trauma aconteceu antes de você vir para a Terra, se os traumas aconteceram aqui na Terra, se essas coisas, você é uma coisa só, nós somos o universo, o que importa é que se aquilo está te atrapalhando, precisa ser curado para o quê? Para que você possa viver sua missão sem pesos, para que você está tendo a oportunidade de se curar internamente, de se permitir viver bem e resgatar pelo amor, porque o resgate só pode acontecer pelo amor. É muito comum quem já foi guerreiro muitas vezes e quem já foi guerreiro tem a tendência de, nessa vida, quer sempre defender os injustiçados, quer sempre, é o que eu digo, mudou, você foi o guerreiro da espada no passado. Hoje, a sua ferramenta, hoje é o amor, é o perdão, é a gentileza, porque para isso a gente vai evoluindo. A gente vai evoluindo gradualmente. Então, quando eu estou atendendo alguém, que eu tenho a oportunidade de a cada semana acessar, né, as coisas vão vindo e normalmente vai primeiro curando os nós, desfazendo esses nós do passado, esses anéis que estão mal resolvidos e depois as sintonizações a gente começa a acessar as habilidades, as potencialidades, as coisas boas, porque a gente não traz só problema. Nos nossos registros acásticos, estão lá inseridos as nossas habilidades adquiridas, as nossas potencialidades, coisas muito boas que normalmente também são muito úteis na nossa vida de hoje. Então isso é muito bacana. Então eu estou contando isso tudo para vocês, que nesse insight que eu tive essa semana, eu penso, meu Deus, isso para mim é o meu dia a dia, eu vejo e lido com isso, atendo diversas pessoas todos os dias, cada um com uma história, cada um com um universo, cada um numa cura diferente. Mas a gente tem que valorizar e lembrar o sagrado de acessar os registros acásticos. Porque como muda, como a gente muda, é uma alegria enorme para mim ver um cliente que chega, que está com a energia mais densa, mais pesada, triste, que as coisas não estão fluindo, que começa a fazer a sintonização acástica e vai brilhando, vai sentindo mais leve, fala assim, nossa, minha vida melhorou muito, as coisas estão fluindo, consegui um trabalho, estou em paz com a minha família, né? Porque às vezes a pessoa traz um problema de entender por que eu tenho um problema com aquela pessoa da família. Só que é importante também a gente entender, eu digo sempre isso, que é um trabalho dos dois lados. Por quê? Através da sintonização acástica, você vai acessar os seus registros, vai ser reequilibrada, seu campo energético vai ser harmonizado. Mas segue as orientações que vierem. E reflete, por exemplo, porque aquilo que você acessa não é curiosidade, é para colocar em ação. Se você tem um histórico em que você foi rei, rainha, muitas vezes, deu ordem em todo mundo, comandante de exército, estava sempre dando ordem nos outros, né? E nessa vida você veio para aprender uma coisa diferente. Por quê? Porque essa experiência de comandar você já teve. Nos seus registros acásticos já tem bastante desses arquivos em você. Então é você se lembrar que você vai ter uma tendência a querer comandar, mas falar, ups, peraí, não vou me oferecer para comandar não, porque hoje eu estou aqui para vivenciar outra coisa. É assim que a gente vai se trabalhando. É assim que a gente vai entendendo. Eu, por exemplo, quem leu meus livros sabe disso.
Eu tenho uma tendência, eu passei por isso na Lemúria, fui tratada na Lemúria, passei na Atlântida e foi o motivo do meu grande erro. Eu tenho uns desequilíbrios mentais, às vezes, que vêm, que eu chamo de nuvem negra, que aquilo me atormenta, aqueles pensamentos, eu já fiz muita besteira por causa disso. E já revivi isso hoje nessa vida. Mas eu digo para mim, não vou sucumbir a isso, vou buscar ajuda, vou fazer um trabalho. E sei que o meu grande desafio dessa vida é me manter equilibrada, que a minha sensitividade, ao mesmo tempo que me permite acessar tudo isso, se eu me desequilibrar, ela me desestabiliza. Então eu tenho consciência do que eu preciso trabalhar nessa vida, que eu tenho que manter o meu mental, meu emocional, meu energético sempre equilibradinho. Por quê? Porque eu já tenho uma tendência de desequilibrar, então eu sou vigilante com isso. Então é isso que a gente tem que entender. Quando a gente acessa um registro, a gente vai entender aquela situação e vai lembrar, ops, não vou repetir o meu padrão do passado, vou construir uma coisa nova hoje. E, gente, é muito difícil imaginar, eu desconheço uma outra técnica que você possa acessar esse tipo de informação. E eu entendo e digo a vocês que eu trabalho com acesso de registros acásticos há muitos anos. Mas de 2023 para cá, aprofundou demais. Eu entendo que o método lemuriano, que é o método que eu trabalho, que eu aprendi na Lemúria, ele é naturalmente profundo, porque o método lemuriano, além de acessar o arquivo, ele visa curar a alma. Então, ele por si só já é profundo. Mas eu tenho sentido que está cada vez mais profundo. Tem chegado muitas pessoas que eu estou acessando a vida das pessoas antes delas chegarem na Terra. Às vezes, uma coisa muito comum também são o que a gente chama de sementes estelares. Sementes estelares somos pessoas como nós que não começaram sua evolução na Terra, começaram em outros planetas, em outras estrelas e vieram para cá. E tem um tipo de semente estelar que é voluntário. É a pessoa de outra estrela, de outro planeta. Eu venho de Sírios, mas, por exemplo, eu não fui voluntária. Eu fui enviada para cá na marra, digamos assim. Mas tem muita gente lá, que está lá das Pleiades e fala assim, eu quero ajudar a Terra, eu vou me voluntariar a encarnar na Terra para ajudar no processo evolutivo da Terra. Aí a pessoa faz isso, ela se inscreve, ela se voluntaria, ela se prepara. Mas aí quando ela chega aqui, meus amigos, a chapa aqui é quente. Os desafios da vida terrestre na terceira dimensão são muito grandes. E ela se atrapalha, ela não consegue manter aquela programação. Então ela acaba criando karmas aqui e ficando presa aqui nesse planeta. E normalmente esses voluntários têm uma sensação, tipo assim, não pertenço a esse mundo. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com essas pessoas? O que eu estou fazendo nesse mundo que acontece esse tipo de coisa? Eles têm essa sensação. E aí, quando eu atendo essas pessoas, normalmente, eu converso com a alma, e ela conta isso, ela conta de onde ela vem, ela conta o que aconteceu. E é sempre conversado e trabalhado com ela a questão específica dela, para ela entender que aqui é uma oportunidade de crescimento, que o caminho é amar a Terra. O caminho é amar a experiência e não tentar fugir dela. E aí é muito bacana, porque às vezes a família cósmica vem e ela sente a presença da sua família cósmica. Então, gente, é assim, não existe um caso igual ao outro. Não existe uma história igual a outra. Eu só posso dizer a vocês o seguinte, que acessar os registros acásticos é fundamental, é importantíssimo para a gente entender a nossa vida hoje, curar as nossas questões de hoje. É muito importante. E o insight que eu tive essa semana que me fez fazer essa live hoje é que me veio assim, que bênção é a gente poder acessar os registros acásticos, né? Hoje em dia, existem leitores acásticos trabalhando com isso no mundo inteiro, gente, no mundo inteiro, não é só aqui. Com outros métodos, não importa, mas estão acessando os registros. E a gente tem que saber aproveitar essa oportunidade, né? Porque quando eu era criança, adolescente, nunca tinha ouvido falar disso. Eu nem sabia que registro acástico tinha esse nome. Eu já acessava, mas eu não sabia nem que isso tinha um nome.
Então, a gente tem que buscar a nossa cura, buscar a nossa harmonização, entender que nós não somos só o que a gente está aqui nessa vida do que a gente nasceu, que nós trazemos em nós toda essa bagagem akáshica que a gente não lembra, mas que ela se manifesta, porque ela está registrada no nosso subconsciente. E é muito importante harmonizar, trazer, como o havaiano chama, impono, que é harmonizar a alma com o consciente, porque senão o consciente quer uma coisa, a alma não se sente merecedora e aí a coisa não caminha. Mas quando a alma entende e ela começa a se sentir merecedora, que ela junta com o consciente, as coisas fluem. E nós estamos vivendo esse momento de transição planetária, de buscar o nosso propósito divino, da gente se abrir para as novas possibilidades, né? E estamos tendo a oportunidade de curar todas essas mazelas do passado, dessas vidas, libertar outros espíritos que estavam presos a nós. Vou contar só mais uma história antes de terminar. Vou dar um exemplo para vocês. Atendi já, mas já são vários casos desse tipo. Que a pessoa, a vida pessoal dela não fluía porque numa vida passada, ela tinha um arquivo lá akáshico em que ela fez um pacto de amor eterno com um determinado espírito, uma pessoa, era o marido na época, mas era amor eterno, pacto de sangue, pacto. E aí, claro, aquela encarnação aconteceu, eles desencarnaram, mas ela não conseguia viver a vida amorosa dela no presente, por quê? Porque ela achava que ela estava traindo ele. Então, todos os relacionamentos amorosos que ela tinha, ela se relacionava com pessoas que não duravam muito. Quando tinha a perspectiva de durar mais, ela arrumava um problema e terminava. E ela queria saber por que isso acontece. Aí ela foi saber que foi esse pacto. E aí precisou que a alma, que isso não acontece no consciente, a alma encontrasse com aquele que ela fez o pacto, e o outro ser, o outro espírito, liberou ela do compromisso. Olha, você está liberada desse compromisso. Nós somos almas afins, seremos sempre, mas você pode viver a sua vida agora aí na Terra e ser feliz, não tem problema. E aí, quando a alma se sentiu liberada do compromisso, ela conseguiu aquele alívio. E ela se permitiu viver uma vida harmoniosa. Então, vocês entendem que as causas são as mais diversas, as situações são as mais inusitadas, né? Ano passado teve uma época que veio muitas pessoas que viveram na Suméria, na Babilônia, na Acádia. Eu nunca tinha recebido almas que tiveram passado por esses lugares, experiências maravilhosas, mas todas relacionadas com sabedoria, com conhecimento, com estudo, com não ter conseguido concluir, se sentindo responsável por não ter protegido determinada coisa. Não, gente, não tem nada igual. O que importa é as almas se libertam. E eu digo a vocês uma coisa, não existe arquivo akáshico que não possa ser harmonizado. E cada um é um. Sabe por quê? Porque Deus Pai Criador é misericordioso e ninguém fica sem ajuda. E eu entendo que acessar registros akáshicos é divino, é sagrado, porque é Deus dando, nós somos os leitores akáshicos, sejam eles quais forem, são apenas instrumentos, a gente não faz nada. Quando a pessoa vem para mim e fala assim, eu quero ver se você pode ver isso, isso e isso da minha vida. Eu falei, não é assim que funciona. Na sintonização, você vai falar tudo o que você quiser do seu coração. Tudo que está te incomodando, que não está incomodando, e seu eu superior vai priorizar, e o Criador vai autorizar, e a coisa vai acontecer da forma que o seu eu superior achar que é o melhor caminho. E sempre acontece. Sempre acontece. E às vezes a pessoa vem com uma busca e é uma coisa muito mais profunda. Eu costumo dizer o seguinte, esse é o que está visível. A gente vai acessar o que não está visível, o que tem por detrás disso, né?
Então, todo leitor acástico, ele é só um instrumento. A gente não é nada mais do que isso. E eu tenho muita gratidão de ser uma leitora acástica do método lemuriano, porque tem essa bagagem da Lemúria de amor, de gentileza, de cura da alma, de harmonizar a alma, de alinhar energeticamente, porque é muito amoroso. E é o meu resgate, né? E eu tô aqui, gente, quando eu paro para pensar que eu estou em pleno 2024 realizando um trabalho que eu fiz há quase 80 mil anos atrás e que o Criador está me dando a chance de trabalhar com isso novamente e resgatar o meu passado através desse trabalho do bem. Eu escrevi até isso num livro meu, num desdobramento que eu tive com o Guardião dos Registros Acásticos, onde eu coloquei: a cura das pessoas é a minha cura. Então, quando eu sou um instrumento, que eu posso ser um bom instrumento na sintonização acástica, ou dando curso, ou todos os meus cursos, que eu dou vários cursos, Reiki, cristais, Ho'oponopono, né, consciência cósmica. Quando eu posso ser um bom instrumento, a minha alma se cura. Porque eu falhei, porque eu tive muitos trabalhos como sacerdotisa para prestar serviço e falhei. Então, quando eu estou aqui fazendo isso, é uma forma moderna de eu fazer o meu trabalho do passado, mas é a mesma coisa. É só uma roupagem diferente. Então, é uma cura para mim também. E eu fico realmente muito, muito feliz de poder ser um bom instrumento. E eu procuro valorizar isso. E a minha gratidão à Lemúria, à Atlântida, ao Fínias, ao Grande Conselho Cósmico de Atlântida, ao Alto Conselho de Sírios, a Confederação Galáctica, que é o Grande Conselho Galáctico. Eu sou muito agradecida a todos seres da espiritualidade superior que me dão a oportunidade de fazer o meu trabalho. E eu estou compartilhando isso com vocês porque às vezes a gente está rodando e batendo cabeça e não consegue entender, poxa, por que isso acontece comigo? Por que isso sempre acontece comigo? Por que isso sempre acontece comigo? Busca uma leitura acástica. Busca. O Criador não está dando essa oportunidade agora na transição planetária, porque quando eu era criança eu não ouvia falar disso. De consulta, atendimento de leitura acástica, sintonização acástica, seja do método que for. Isso, recebemos do plano superior essa oportunidade, né? Eu nasci com isso, mas eu não sabia. Eu vim a acessar essas informações, essas habilidades brotaram em mim muito tempo depois, na hora certa do planeta. Então, se a ferramenta está aí, vamos usar, né? E no futuro, quem sabe, se um dia você quiser ser um leitor acástico, venha fazer um curso de formação em registro acástico, mas eu aconselho primeiro faça a leitura, entenda você mesmo, depois você vem, se você sentir esse chamado, venha ser um leitor acástico. Eu formei uma turma agora que terminou em fevereiro, graças a Deus, muito bacana, todo mundo está lendo. Porque os registros acásticos não é um privilégio de A, B ou C, todo mundo pode ser um leitor acástico. Agora, vai requerer treino, dedicação, esforço pessoal, mudanças, transformação, né? Mas todo mundo pode ser. Eu mesmo conto no meu livro da Lemúria como eu não tinha o talento na época, e eu fui treinada e passei a acessar, e hoje em mim isso é uma coisa, é verdade, eu entendo que eu tenho uma, entre aspas, facilidade, porque eu já fui treinada na Lemúria e trabalhei na Lemúria com registros acásticos, me apaixonei lá e dei aula de registros acásticos lá, então eu trago isso em mim. Mas eu amo ensinar. E vocês podem ter certeza que um dia, se vocês vierem, eu vou ensinar de todo o meu coração, do mesmo jeito que eu aprendi, vocês vão aprender. Mas antes disso, que o foco de hoje não é o curso. O foco de hoje é a gente entender a importância de acessar os registros acásticos para que a gente possa ser feliz hoje, para que a gente possa viver a nossa vida e resgatar e viver o nosso propósito divino da melhor forma possível, né? Se a gente está recebendo essa oportunidade do Criador de passar por isso, de ter esta ferramenta, vamos aproveitá-la. E é uma ferramenta sagrada, é uma bênção. E eu tenho muito respeito pelo meu trabalho, muito respeito. Um respeito profundo,
pelos meus clientes, aqueles que buscam o meu trabalho, pela Lemúria, e uma gratidão eterna à Lemúria de poder estar hoje fazendo a mesma coisa que eu fazia na época do Círculo Sagrado. E o Círculo Sagrado continua existindo, só que na sexta dimensão, nem mais na quinta. Então, queridos, essa era a mensagem de hoje. Eu fiz essa live do nada, eu criei do nada porque eu precisava compartilhar isso com vocês. Vai ficar salvo aqui no Instagram e também disponível no canal do YouTube, @DaniLobo. E como eu disse, nem sempre os vídeos que eu faço pelo Instagram. Então, segue lá no canal, ativa o sininho. Vai ficar na descrição do vídeo do YouTube todos os meus livros para quem quiser ler, se aprofundar. E muito obrigado pela presença de vocês, Luciana, Madê, Sheila, Ana Paula, Cris querida, Pati, Valéria e todo mundo que entrou aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima. Paz e bem.